Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, né, jovens de vários lugares, com o intuito de aprender mais da palavra, de adquirir mais conhecimento. Sejam muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui conosco essa noite. Eu queria que quem tiver a Bíblia aí por perto, ou tiver com o celular, possa abrir em Salmos, Salmos capítulo 119, Salmos capítulo 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Aqui fala: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Então, a maneira que a gente vai encontrar para guardar puro o nosso caminho, como jovens, é observando a palavra do Senhor todos os dias. E não só observando, mas colocando em prática, né? Então, esse momento onde nós estamos reunidos aqui, vamos estar escutando a palavra do Senhor e que nós possamos estar colocando em prática aquilo que vai ser ensinado. Amém? Vamos estar orando. Depois da oração, eu quero dar um aviso para todos que estão aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelas suas bênçãos, pelo seu amor, pela sua graça, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Obrigado pelos jovens que aqui se encontram, Pai, que estão dispostos a ouvir a sua palavra. Que essa palavra penetre nos nossos corações, Pai, que nós possamos estar colocando em prática aquilo que o Senhor tem a nos falar através do seu servo essa noite, Pai. Obrigado por tudo. E eu te entrego esse momento de louvores, esse momento da mensagem, que tudo que seja feito aqui seja feito para a sua honra e para a sua glória. É no nome santo do Senhor que nós, reunidos aqui como igreja, oramos, agradecemos. Amém. Então, só lembrando, né, que o objetivo desse grupo, o objetivo desse momento o foco é para os jovens acima de 18 anos solteiros, né? Então, só lembrando que esse é o foco desse momento, né? Jovens acima de 18 anos solteiros. Então, se tem alguém aqui nesse momento que não se encontra, que não preenche esse quesito, eu peço que possa sair para dar lugares para jovens acima de 18 anos solteiros que queiram entrar. Não se preocupa que essa aula está sendo gravada. Então, se você está aqui nesse momento e não é jovem, solteiro, acima de 18 anos, não se preocupe que vai ser postado depois. Então, é isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, me chamo Renan, sou de Fortaleza, Ceará, mas atualmente estou trabalhando com a igreja de Niterói. E hoje eu venho trazer para vocês alguns louvores para que nós possamos louvar junto. Estou só com alguns probleminhas aqui, mas vai dar certo. Então vamos lá, alguns louvores, algum pode conhecer, mas alguns também em outros locais pode mudar um pouco a letra, tá bom? Mas espero que você possa me acompanhar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça,
todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Oi, tudo bom? Sou eu, Nilo, estou sem câmera mesmo. Vou fazer uma oração antes do nosso professor começar a dar aula aqui. Vamos orar? Senhor, Pai bendito, Pai amado, Deus grandioso, obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui para aprender mais, entender sua vontade e que possamos cada vez mais, conhecendo a Bíblia, fazer o que você manda e também aplicar isso na nossa vida, Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe, por estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou apresentar para vocês o palestrante de hoje, alguém que vai nos orientar no ensino, mas antes gostaria de reforçar o que Daniel falou no início. A gente tem um grupo focado para jovens de 18 anos solteiros. Com certeza aqui também temos outras pessoas, alguns casais, mas que fazem parte da coordenação do ministério. Então, se você não se enquadra nesse perfil, nós pedimos, por gentileza, que você possa permitir outros jovens participar dessa interação conosco. E pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar a gravação dessa reunião e você vai ter acesso também, se tiver alguma dúvida, para tirar com o professor. Dito isso, gostaria de apresentar para vocês hoje alguém que vai nos instruir na palavra, Júnior Crispim, natural de João Pessoa. Ele está com sua esposa aí presente, Kátia Crispim também. E eu amo muito a eles, amo muito a família deles. Eu tive o privilégio de conhecer aqui em Belém. Eles são natural de João Pessoa,
tiveram oportunidade de também servir a congregação de Campina Grande, também na Paraíba, e graças a Deus eles estão já há alguns anos aqui em Belém do Pará, compartilhando da fé, do amor, da perseverança na fé. E graças a Deus também uma das principais coisas que esse casal e essa família tem nos orientado é sobre a relevância dos relacionamentos, a importância dos relacionamentos. Uma igreja forte e firme, ela só é assim quando os irmãos se relacionam muito bem. E hoje é uma oportunidade para falar sobre relacionamentos. E eu tenho certeza que será uma ótima reflexão. Que Deus abençoe ao Júnior, sua família, e está com você, Júnior. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Tá legal aí? Ótimo. Bom estar com vocês. Agradeço a oportunidade. Quase choro aqui agora com a apresentação do Israel. Oh, meu Deus. Nosso filhinho. É muito bom estar com vocês aqui. Para nós é uma alegria. Estou aqui com a minha linda e amada esposa, Kátia. E o Israel falou tudo, falou muito bem para nós, sobre nós, e acho que não tem nada além disso, a não ser dizer que nós somos pais de 4 meninas lindas. Nós temos 4 filhas e são bênçãos de Deus para a nossa vida. E vai ser um privilégio para nós compartilhar um pouco da nossa vida com vocês, né? Então, vamos começar, né? Vamos começar. Esse assunto é bom, esse assunto é quente, mas a gente precisa começar. Então, na nossa introdução, a gente já precisa estabelecer alguns parâmetros aqui para a gente entrar no assunto, beleza? Então, assim, depois dos parâmetros estabelecidos, pode ser que algum de vocês queira sair, pular fora, e não tem problema. Eu não vou ficar chateado com nada disso não, tá? Mas a gente precisa estabelecer algumas coisas para a gente conseguir construir em cima delas, tá? Então, as coisas que nós precisamos saber. Primeira coisa, isso não é uma aula, tá? Então, esquece. Se você veio achando que isso era uma aula, tá na hora de partir. Pula fora, porque aqui não é aula. A gente vai conversar, a gente vai bater um papo, a gente vai trocar ideias sobre um assunto que é, assim, relevante, sensível, delicado, mas que a gente está, assim, convivendo com ele o tempo todo, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. Segunda coisa para ser estabelecida aqui, e eu preciso deixar claro isso para vocês, é que nem nós, somos especialistas no assunto, tá? Isso é muito importante que você saiba. Nós não somos especialistas nesse assunto. A gente simplesmente é um casal que, assim, diante das dificuldades que tem na vida, que são várias, em várias áreas e situações, a gente decide conversar abertamente sobre o assunto e tentar encontrar um caminho em que nós possamos conviver, aprender e seguir em frente, né, nessa jornada. Isso é a segunda coisa que você precisa saber. Nós não somos especialistas. Terceira coisa, nosso assunto aqui não é sexualidade, tá? Porque sexualidade é algo extremamente abrangente. Vai para muitos lugares e a gente não vai falar sobre isso. Nosso assunto aqui é sexo, uma parte da sexualidade especificamente. E mesmo nessa área que a gente vai falar, que é do sexo, mais uma coisa que talvez você não saiba, mas vou dizer para você agora. Nós não vamos esgotar esse assunto aqui em 1 hora. Talvez você não soubesse disso, mas nós não vamos, tá? Então, de cara, você saiba disso. Não vamos falar tudo. É impossível falar tudo sobre esse assunto nesse tempo que a gente tem aqui. E quinta e última coisa que a gente estabeleceu como base para ir para frente nessa aula, nessa conversa, é que nós estamos falando para cristãos, tá? Estamos falando para pessoas que decidiram voluntariamente assumir um compromisso com Deus
com a sua vontade, com a sua palavra e terem um novo jeito de viver, tá? Então, são para essas pessoas que nós estamos falando. Então, estabelecido essas bases, esses parâmetros, a gente vai para frente. Mas eles são fundamentais para que a gente entenda o que a gente está construindo juntos aqui nessa noite, tá bom? Ok. Vamos falar, a primeira coisa que a gente precisa entrar e tratar é entender que sexo é algo natural, beleza? Sexo é algo natural. A gente precisa desmistificar a ideia, a teoria de que sexo é coisa de outro mundo, que assim, que a gente não está envolvido nisso, que a gente assim meio que precisa tratar disso escondido, num lugar onde ninguém está vendo. Tá? Isso está inserido na nossa conjuntura social, está inserido nos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa entender que isso não é uma questão individual. Não é só com você, não é só comigo, nós todos estamos envolvidos nisso. Por quê? Porque o desejo é algo que Deus criou e deu para o homem e para a mulher, né, criado por ele, para que nós pudéssemos usufruir. Beleza? Então, desejo sexual é algo natural, tá? O grande problema com isso é que o nosso contexto social hoje em dia, ele tenta forçar para que o sexo se apresente numa área, num ambiente onde Deus não preparou ele para estar acontecendo, funcionando. Né? A gente tem lá, desde o Gênesis, Deus dizendo que quando o homem e a mulher se juntam, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então, Deus já deu para eles esse desejo de terem relação, se multiplicarem e usarem essa relação para abençoar a vida deles e terem filhos. Então, isso é muito importante que a gente saiba. O nosso contexto social tenta maximizar o sexo de tal forma para que ele seja quase uma coisa vital. Né? O contexto social que a gente vive parece que está querendo colocar sexo ali quase igual ao ar. Né? Que se eu não tiver ele, eu não vivo, eu morro. Né? E eu acho que a gente tem um exagero nesse contexto social, nos fazendo, muitas vezes, chegar a um entendimento ou ser pressionado a um entendimento sobre o sexo que, na verdade, o Senhor não nos deu, tá? Não nos permitiu. Porque, como você sabe, o sexo dado por Deus é uma bênção para ser usufruído, para ser experimentado, para ser vivido dentro do casamento, dentro da união entre um homem e uma mulher abençoada por Deus para esse propósito. E, além disso, nós precisamos entender que o Senhor nos deu o desejo sexual, mas Ele também nos deu a capacidade de controlar os nossos desejos. Deus não deu o desejo assim e disse, tenha desejo e você não vai ser capaz de controlar isso. Não disse isso. Gênesis capítulo 4, versículo 7, ele vai falar para Caim, né? Vai falar para ele ali, se você fizer o bem, não será aceito, mas se fizer o mal, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando a tentação vem, quando a tentação chega até nós, o texto está dizendo, isso é o pecado batendo na nossa porta. Esse desejo para consumar aquilo que o pecado quer, nós podemos dominar, nós podemos controlar. Então, isso é muito importante que a gente entenda e saiba. Desejo sexual é algo natural que Deus deu para nós, mas Ele também nos deu a capacidade de controlar, de dominar os nossos desejos.
o grande problema que a gente tem hoje é que o sexo tornou-se algo tão banalizado na nossa sociedade, na nossa estrutura de vida, que qualquer coisa que a gente fale contra a liberdade sexual parece ser algo extremamente arcaico, antigo, retrógrado, quadrado, né? Opressor, né? Opressor. Eles estão querendo me oprimir, né? Mas o padrão estabelecido por Deus é muito claro nas suas escrituras. Ele deu o desejo, mas ele também nos deu a certeza de que esse desejo é para ser desfrutado no ambiente propício para ele, criado por Deus para esse propósito, e que nós somos capazes de controlar os nossos desejos. Esse contexto é muito complicado porque ele parece muito com o que a gente vai ver, por exemplo, lá na carta aos Coríntios. Os irmãos lá em Coríntios estavam usando de um argumento, né? Um argumento assim, meio esfarrapado, mas parecia ter lógica. Os irmãos lá em Corinto estavam dizendo, olha, Paulo, tudo nos é permitido. Já que nós não somos presos, escravos da lei, tudo nos é permitido. E eles, inclusive, vão lançar um argumento que parece até ser interessante, né? Porque eles vão dizer, olha, se naturalmente eu sinto vontade de comer, quando eu sinto vontade de comer, eu tenho que comer, satisfazer a minha necessidade natural. E aí eles vão usar o argumento de dizer, logo, se eu tenho um desejo sexual, eu tenho, por natureza, que satisfazer esse desejo. Né? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele vai dizer, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Né? Ele vai dizer, tudo é permitido, mas tem certas coisas que não estão, assim, não são convenientes para alguém que tem uma vida transformada, redimida, que tem uma vida nova, um novo jeito de viver. Ele vai continuar dizendo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, tudo é permitido, mas você não pode, nessa dinâmica de tudo me é permitido, que eu seja controlado pelas coisas. Ele vai dizer, né? Os alimentos foram feitos para o estômago, né? Para satisfazer, para a gente poder tirar deles os nutrientes, nos manter fortes, nos manter, às vezes, mais forte do que devia. Mas manter forte, para a gente continuar de pé, para a gente conseguir seguir em frente. Mas ele vai dizer que mesmo esse desejo pelo alimento tem um limite. Tem um limite, tem um contexto para ele. Se você comer desesperadamente, descontroladamente, desenfreadamente, isso é gula. E o nome disso é pecado. Então, mesmo no contexto do natural, do desejo natural ao ser humano, o Senhor estabelece parâmetros e limites para ele. Então, o desejo sexual não pode, simplesmente porque eu tenho, eu dizer, olha, se eu tenho, se é natural, então eu preciso satisfazê-lo. E aí o argumento vai ser muito claro, porque ele vai dizer, o corpo de quem é? Para quem é esse corpo? A quem pertence esse corpo? Né? O corpo não me pertence. O corpo eu dei para ser morada de Deus, para que ele habite e faça nesse corpo aquilo que é agradável e louvável aos olhos dele. Né? Ele vai continuar dizendo aqui, capítulo 6, versículo 14, ele diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pois vocês não sabem que os seus corpos são membros do corpo de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne.
mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Então, aqui a gente tem algo interessante para estabelecer. O desejo é natural, ele vem, e você muitas vezes não tem como lutar contra o desejo que vem pela sua natureza. Então, você precisa entender que ele precisa de um contexto para ser satisfeito e que você precisa e pode controlá-lo. E se alguma coisa dessas não está funcionando, ele vai dizer aquela coisa que José fez. Corra, fuja, saia de perto, porque é melhor levar o nome de fraco, fraca e manter aquilo que é agradável a Deus do que o contrário. Ele vai continuar, versículo 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aqui a gente estabelece essa dinâmica de que esse desejo que nós sentimos, e na juventude, vocês podem assim achar, né? A gente que é mais velho parece que não entende o jovem. Nós fomos jovens um dia, né? Um tempo atrás a gente foi jovem. Então a gente sabe o que é passar por essas coisas. Eu não nasci bebê e já fiquei careca com 40 anos. Eu não pulei a adolescência, né? Eu tive lá. Eu sei o que é isso, né? Então, na juventude, esses hormônios, essas mudanças, esse contexto que a gente vive, essa pressão que a gente sofre, ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas voltamos. Estamos falando para pessoas que assumiram um compromisso de ter uma nova vida. Isso quer dizer que isso alivia para mim? Não, não alivia. Mas isso dá, com certeza, muito mais condições, argumentos, armas, ferramentas para que você seja capaz de lidar com isso de uma forma melhor do que eu fui capaz de lidar na minha adolescência, porque os meus valores não eram os de Cristo, né? Nossa adolescência, minha e de Cátia, nós crescemos numa família que não tinha a fé em Cristo como base estruturante. Os preceitos e os ensinamentos de Jesus não eram ensinados para nós. Então, basicamente, o que valia para nós era o que o mundo dizia. E aí nós vamos sofrer, com toda certeza, muitos prejuízos, né? Está falando aqui com vocês pessoas que sofreram prejuízos nessa área por conta de não ter a instrução, o ensinamento, o zelo de pessoas mais experientes na caminhada do nosso lado que pudessem nos orientar. Então, o que nós queremos com esse bate-papo, com essa conversa, com tudo que tem sido criado pela graça de Deus que os irmãos têm se empenhado e se envolvido nisso, é para que vocês tenham condições de ter aquilo que nós não tivemos. Então, é fundamental que a gente encare isso e tenha uma grande entenda que isso tem uma grande importância no nosso contexto de igreja, de irmandade hoje em dia. Porque, de fato, as nossas congregações, de uma forma geral, tá, gente? Eu não quero, assim, errar com ninguém, porque é possível que em alguns lugares, em algumas congregações, esteja se fazendo trabalhos muito bons nessa área. E como eu não conheço todos os lugares, eu vou basear pelo o que eu conheço, pelo contexto que eu conheço. E, de uma forma geral,
as nossas congregações, elas não estão preparadas para lidar com esse assunto, para lidar com essa dinâmica, com essa temática. Então, a gente faz com esse assunto o que a gente faz com outros assuntos que a gente também não está preparado para lidar. Se o mundo exagera, a nossa tendência é omitir. Se o mundo pesa demais a mão em um lado desse assunto, a gente tem uma tendência a negligenciar. Então, está errado. A gente precisa encontrar um equilíbrio para entender o que acontece no mundo, mas saber que a palavra de Deus tem a capacidade de nos instruir nessa área também, para que a gente seja capaz de lidar com o que acontece nos nossos dias hoje. Tinha uma das perguntas que a gente mandou aí para vocês, né? Primeiro dia eu já acordei com uma réplica da pergunta, né? Que vocês estavam perguntando. Então, o foco da pergunta, gente, não era aquele de saber mensurar, quantificar, qualificar, pecado é isso, existe pecado maior, pecado menor. Se vocês quiserem, a gente pode ter um outro momento, em um outro contexto, para estudar isso aí. Mas o ponto não era esse. O ponto é que a gente entenda e reconheça que as nossas congregações, no geral, elas não estão sabendo lidar com isso. E diante dessa informação, o que a gente vai fazer, gente? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com essas questões? Eu estava lembrando, um pouco antes da gente começar aqui a reunião, eu estava lembrando do texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai falar pesado contra os irmãos em Corinto, porque lá tinha um problema sério, grave, nessa área, né? Tinha alguém que estava tendo relações com a mulher do pai. E o apóstolo Paulo vai ser severo, duro contra os irmãos lá, dizendo: por que vocês estão aceitando isso? Mas se você observar o contexto do que está acontecendo lá, a severidade com que o apóstolo Paulo trata a questão é uma só. O motivo é porque não havia tido arrependimento. Não se havia mudado o comportamento. As pessoas estavam lá vivendo daquele jeito, fazendo aquelas coisas, e os outros irmãos estavam: que legal, que bom, que bonito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: não pode, não pode. Isso aí está errado. Mas, se houvesse o arrependimento daquele que praticou o pecado, com toda certeza, a forma de encarar aquela situação poderia ter sido outra, né? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. A palavra restaurar aí é a ideia de passar remédio. É a ideia de quando eu quebro um braço, eu vou lá colocar um gesso no lugar para restaurar, para voltar a unir o osso. Então, quando alguém peca e a gente quer restaurar, a gente vai lá clamar, pedir para que a pessoa que está fazendo aquilo se arrependa. Entenda que está fazendo o que não é agradável a Deus e decida mudar. E aí, mais para frente, preste atenção, porque a gente está olhando só para o outro, né? Mas o próprio texto vai mandar um recado para nós. Deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um, para que também não seja tentado. Preste atenção, porque às vezes você vai tentar resgatar alguém que está com um problema numa área, só que você também tem problema nessa área, e aí podem ir os dois para o buraco. Então, preste atenção nesse contexto. E aí, versículo 2, ele vai dizer: levem os fardos pesados uns dos outros
e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Parece estranho, né? Porque no mesmo contexto ele vai dizer aqui: leve o fardo do outro, leve a própria carga. Não tem contradição aqui. Não tem contradição. Ele está dizendo para ajudar o outro, para se compadecer do outro, para se colocar no lugar do outro, mas entender que quando for você que pratica a coisa, você precisa assumir a sua responsabilidade nisso. Então, isso leva para a próxima fase do que a gente vai falar. Nessa primeira fase, a gente reconheceu que o desejo sexual é algo que é natural para nós e que tem um contexto, que a igreja não está sabendo muito lidar com isso, é bem verdade, né? Nós somos viemos de uma congregação, nascemos para Cristo já depois da adolescência, vamos dizer assim, né? Jovens, mas depois da adolescência, né? E na nossa congregação, nós não tivemos instrução específica nessa área. A gente teve vários tipos de instrução, mas especificamente nessa área. Eu posso muito bem chegar aqui agora para vocês e só apontar o dedo lá para trás, olhando para quem não fez alguma coisa e dizer, está vendo como eles estão errados? Mas o que é que muda isso, o que a gente está vivendo hoje? A questão é que nós precisamos assumir um papel naquilo que a gente constrói hoje e entender que nós agora somos responsáveis pelo aquilo que nós temos nas mãos. Então é importante que a gente entenda e assuma que existe um papel ativo para cada um de nós nesse assunto, nesse contexto, né? Então é fundamental que a gente entenda nessa dinâmica, né, que para enfrentar esse problema de frente, eu não posso simplesmente colocar a culpa no outro, nos outros, no mundo, mas eu preciso me entender também como agente participante e atuante do que a gente vive hoje em dia, tá? Então, entenda isso para que a gente possa continuar indo para frente nisso aqui. A carta de Tiago, ela vai dizer algumas coisas para nós. Esse contexto de pressão na área sexual que nós vivemos hoje, que vocês vivem hoje ainda mais, ela é com certeza exagerado, né? Exacerbado. Mas a gente tem da palavra de Deus instrução para nos auxiliar e nos confortar nisso. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 6 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E aí ele vai dizer, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você tem falta de alguma coisa nessa área, peça a Deus, clame a Deus, busque o auxílio dele, porque com certeza ele vai dar isso para nós. Ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 12, ele diz: feliz é o homem e a mulher, obviamente, que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça,
sendo por esta arrastada e seduzida. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, precisamos assumir a nossa responsabilidade nisso. Como eu falei no início, no estabelecimento daquilo que a gente ia falar, nós estamos falando para cristãos. Então, eu preciso entender que eu tenho um papel nisso. Isso nos leva para a próxima questão. Vocês estão numa época em que vocês jovens são super inteligentes, super criativos, super independentes, super proativos. Um monte de super vocês têm. Né? Super tecnológicos, super um monte de coisa. Mas deixe-me dizer uma coisa que vocês não podem deixar que suba a cabeça. Vocês não são super-heróis. Vocês não estão acima de todo e qualquer erro ou tropeço. Vocês precisam entender que mesmo que na juventude a gente se ache capaz de fazer qualquer coisa, nós precisamos entender que nós temos limitações. E talvez um dos grandes problemas que a gente tem nessa área sexual hoje seja o fato da gente imaginar que vocês jovens, né, na minha geração já um pouco, né, mas eu acredito que na de vocês ainda mais, que nós somos autossuficientes, que nós podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Isso sempre me lembra a Roboão, filho de Salomão, que quando herdou o reino do pai, teve conselheiros mais velhos, mais sábios ao redor dele, que foram até ele e disseram: olha, Roboão, teu pai estava pesando a mão demais. Nós aconselhamos que você pudesse tratar o povo de uma forma melhor. Mas aí Roboão estava com a galera, né? Aí estava com a galera, ele disse: eu vou lá nos parça. Vou lá nos parça para ver o que é que eles vão dizer para mim. E aí chega lá nos parça, os parça dizem: não, que é isso? Que é isso? Não. Se teu pai era pesado, você tem que mostrar que é muito mais que ele. E aí o erro fatal. Roboão vai e pesa demais a mão, indo atrás do conselho dos parças, e a derrocada é grande. Então, às vezes, nesse impulso de fazer as coisas, a gente pode se achar muito senhor do saber. E eu digo uma coisa para vocês, irmão, nós nunca vamos saber tudo. A humildade e reconhecer que nós somos fracos é uma premissa fundamental para que o Senhor abrace as nossas vidas e possa nos levar nos braços dele. Enquanto a gente se debate, reluta e acha que a gente é capaz de lidar sozinho com essas questões, nós vamos fracassar, fraquejar, tá? Então, é muito importante isso. Partindo para questões mais específicas dessa área sexual na juventude, uma coisa que é muito importante para nós, no que a gente pensou, planejou, estudou, é que ao invés de vocês ficarem pensando na lista de regras do que pode e do que não pode, porque, no geral, às vezes parece que o que a gente está buscando é essa lista, né? O que é que pode? Pode isso? Pode beijar na boca? Pode abraçar? Pode conversar sobre sexo com o namorado? Pode isso? Pode aquilo? Parece que a gente está tentando estabelecer uma lista de pode e não pode, mas quando, na verdade, o que a gente precisava estar fazendo é entender, perceber os limites do seu próprio corpo e da sua própria carência. Porque não adianta a gente dizer: beijar na boca pode. Não tem nada demais de beijar na boca.
Mas aí você, se não conhece o seu corpo, se você não conhece a outra pessoa também não conhece o corpo dela, os limites, as carências que ela tem, um simples beijo na boca pode despertar coisas que não tem como mais você voltar atrás, como você parar. A gente vai falar um pouco mais para frente disso daí. Então, o que a gente precisa não é que vocês saibam exatamente o que é preto e o que é branco, mas que vocês entendam que existe uma área cinzenta aí que vocês vão precisar trabalhar para se conhecer, para entender que algumas coisas que parecem ser inocentes podem levar a situações muito complicadas, né? A gente estava pensando, por exemplo, pode um casal de namorado falar sobre sexo? Depende. Depende qual é o contexto que isso vai ser falado, tratado. Depende de que tipo de linguagem vai ser usada nessa conversa. Depende de que lugar é que vocês estão falando sobre isso. Então, a gente não quer aqui simplesmente estabelecer o que é que pode e o que é que não pode, mas a gente acha que é fundamental para vocês, assumindo a responsabilidade, né? Porque você podia muito bem dizer depois, né? Sair daqui com a lista que a gente disse que pode isso e você... não, o Júnior falou que pode beijar, então eu posso. Né? Então isso exime você da responsabilidade. E aí eu não quero... e eu não vou cair nessa, né? Porque assim, já estou careca de saber dessas coisas. Então, antes de fazer essa ideia aí, eu acho que é muito honesto da sua parte reconhecer que nós somos fracos. Que existem coisas que, para mim, são assim muito difíceis de controlar, de lidar. Então, eu vou precisar tratar de uma forma preventiva, né? Vou precisar tratar disso de um jeito que não vai ser o convencional que o mundo estabelece. Né? Porque, às vezes, você vai ter contato, por exemplo, um casal de namorados cristãos, pode ser que saia com um casal de namorados não cristãos. E aí, quando você se depara com essas duas realidades, com duas motivações tão distintas, vocês podem ficar envergonhados, acuados e meio sem querer não fazer parte da galera. Pressionados a fazer coisas que vocês não deveriam fazer. Então, é muito importante que vocês tratem isso com honestidade e assumam a responsabilidade disso. E contem sempre com a parceria do Espírito Santo de Deus, do nosso Senhor, para trabalhar e ajudar vocês. Eu lembro sempre do Salmo 51, versículo 10, diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, a fazer aquilo que é agradável ao nosso Deus. Então, para isso, você vai ter que trabalhar com prevenção. Não adianta, assim, chorar pelo leite derramado. Você vai ter que trabalhar na prevenção. E o que é que a gente está falando com isso? Não se colocar em situações de risco. Né? Se você anda na rua, imagine, o que é que você acha do seu colega, amigo, irmão, que anda na rua com um celularzão, assim, iPhone, andando na rua, assim, como se tivesse... rapaz, não tem problema. O que é que você ia achar? Tá dando mole, tá dando bobeira, tá vacilando. Mas aí a gente acha que, assim, eu vou poder beijar, abraçar, fazer todas essas coisas e não é mole? É dar mole, galera. É dar mole. E vocês são, galera, um pessoal esperto. Pessoal esperto, que não vai estar dando mole para essas coisas. Vai estar atento. Vai saber, opa, isso aqui é uma prevenção.
Não posso fazer isso. Não dá para você instalar um alarme contra incêndio depois que já incendiou a casa. E vocês sabem muito bem o que é que a gente está falando, né? Não vai instalar um alarme de incêndio se já pegou fogo, meu amigo. Não adianta, você instala o alarme antes, para prevenção. Né? Aí o Barbosa está aí, vendo? Tem os sprinklers lá, né, Barbosa? Vai acionar, vai diminuir a temperatura, vai baixar a temperatura e a gente vai sair todo mundo salvo disso. Sem ninguém queimado, sem ninguém chamuscado. Porque a gente tratou com a prevenção. Porque a gente foi proativo, reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso papel ativo, nossa fraqueza e que a gente precisa se prevenir com relação a essas coisas. As regras do Covid agora. A Cátia está falando, né? Agora a gente, se tiver o namoro e estiver quente, a gente diz, epa, lembre das regras do Covid. 1,5 metro de distância. 1,5 metro de distância. Então, a gente agora tem algo para ajudar aí. Então, lembre-se disso. Lembre-se dessas questões, que elas são muito importantes para ajudar vocês. E tá, lógico, pensa, gente, a gente está falando porque a gente sabe. A gente sabe como são essas coisas. No meio do Espírito Santo, né, o Espírito santificado, existe o desejo, que sim, também foi santificado, sim, mas num momento apropriado. Para o momento apropriado, para o momento correto de ser desfrutado, né? Desfrutado. Uma coisa que a gente estava pensando para os que namoram, os que já namoraram, mas também serve para os que vão namorar. Né? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Né? Aí já vieram me perguntar, pode namorar, deve namorar, não namora, namora, não namora. Aí a gente precisa entender por que namorar, né? O porquê de namorar. É namorar para assim ser igual a todo mundo, para fazer parte da galera? É namorar porque eu quero simplesmente assim ter alguém que satisfaça os meus desejos? Eu quero namorar simplesmente para assim eu mostrar para os outros que eu tenho alguém do meu lado? Então essas coisas precisam ser raciocinadas, porque no nosso contexto mundano, o namoro tem um outro propósito, ou outros propósitos, né? A gente até listou aqui, né, algumas coisas que diferenciam um namoro cristão, que é pensado com o propósito de conhecer alguém, com vista de estabelecer com essa pessoa a quem você está conhecendo um compromisso para a vida toda. Eu não estou dizendo que você vai namorar com... Quando você diz, eu vou namorar com fulano, você já assumiu o compromisso de casar. Não é isso. Mas quando você decide iniciar isso, você tem que ter muito claro na sua mente o porquê. Por que eu quero isso? Né? Por que eu estou desejando ter namorar com essa menina, com essa moça, com esse rapaz, com esse moço? Porque o mundo é assim, ó. O mundo olha para o namoro só pensando em usufruir do namoro aqui e agora. Né? O que é que do namoro eu posso usufruir hoje, agora, nesse momento? E isso vai ter consequências. Se é um namoro cristão, eles não estão olhando só para o agora. Eles estão principalmente olhando para o futuro, o que vem depois disso. O namoro do mundo olha para o quê? Para o quê? O exterior, né? Olha para o exterior. Eu não estou dizendo que, assim, às vezes não tem, né? Quando a gente bate o olhar assim, diz, me encantei. Né? Tem isso. Mas a questão é que você não considera unicamente esse aspecto. Porque no mundo o que acontece é que a gente está escolhendo e decidindo unicamente pelo exterior. E você cansa de ver histórias de pessoas que são belíssimas por fora, mas por dentro são tóxicas. Né? São pessoas que levam o outro para, assim, o buraco. Então, antes de você olhar e focar simples e somente
no exterior, eu sei, o que tem no exterior é bonito, é atraente, é desejável, mas você não vai sustentar o exterior por muito tempo. Que o digam os meus cabelos. Um dia eu fui cabeludo. Um dia eu fui cabeludo. Hoje não sou mais. Então, se ela se apaixonasse pelos meus cabelos, agora acabou. Os cabelos já estavam dando indício que não ia durar muito. Então, você tem que levar em conta que não são só esses aspectos que podem segurar um relacionamento entre um namorado e uma namorada cristãs. Num namoro mundano, o que geralmente se busca é satisfação egoísta. Eu quero o namoro para que eu me sinta bem, para que eu tenha alguém que me deseje, para que eu tenha alguém que me ame. Então, a dinâmica do namoro no mundo é sempre satisfazer o eu. E como um cristão, você já disse que você fez morrer o seu eu. E agora você tem um novo jeito de proceder. Então, agora é um processo de construção de um relacionamento entre duas pessoas visando durar, visando, pensando, com o sentido de durar. Quer dizer que todo namoro vai dar certo? Namorou a primeira vez e já casa? Nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Mas é muito importante que você lembre disso. Uma outra e última dica dessa de namoro, um namoro mundano, ele tem uma premissa que é, hoje em dia, e eu posso ver claramente isso por qualquer lugar onde eu ande, que eu veja namorados, tem um aspecto muito forte que é a imoralidade. A forma como eles se relacionam é uma forma imoral para alguém que tem princípios morais estabelecidos por Deus e pela sua palavra. Então, um namoro cristão tem o propósito de levar os dois à santificação, tá? Então, nesse contexto, a gente está construindo uma relação sadia que vai ajudar tanto o rapaz quanto a moça a preservarem aquilo que Deus criou por natureza para ser usufruído por eles no contexto do casamento. Eu posso dizer para vocês que não existe nada melhor do que o sexo sendo usufruído dentro do casamento que Deus planejou para existir. Porque você faz isso com uma paz e uma tranquilidade que é dada por Deus. Mas quando você faz isso fora do contexto que é dado por Deus, você vai ter consequências nisso. Angústia, remorso, falta de tranquilidade, falta de paz. Todos esses elementos, dependência emocional, física, é quase como uma droga, que você, depois que passa o barato, você diz, poxa, e agora? Eu não sou ninguém, eu preciso dela de novo. E isso causa um ciclo vicioso que leva você cada vez para mais distante e longe daquilo que Deus planejou para você no sentido, no assunto sexo dado por Deus para nós usufruirmos, Nessa dinâmica aí, eu queria dar uma última dica para vocês. Igreja hoje são eles. E eu escuto muito vocês dizendo, é porque eles não sabem fazer, eles não sabem tratar desse assunto, eles. Mas saiba de uma coisa, além de não ser só eles, porque nós também somos igreja, lembre de que amanhã vocês serão eles. Amanhã, a próxima geração vai estar olhando para vocês e dizendo, eles. E como é que vocês vão construir essa próxima geração de cristãos com relação ao assunto sexo que Deus
criou para nós, tá? A gente já vai caminhando para terminar, mas a gente queria estabelecer nessa conclusão algo que é, para nós, fundamental, né? O que a gente entende é que, obviamente, esse assunto é muito amplo e vasto. A gente poderia ter uma reunião só falando sobre namoro, a gente poderia ter uma reunião só falando sobre as questões traumáticas do sexo fora do casamento, a gente poderia falar de um monte de coisa. Então, dá para você perceber que esse é um assunto muito amplo, mas que a sua amplitude também traz consigo a delicadeza de ser um assunto de foro íntimo, que muitas vezes trata de questões que são muito delicadas. Então, o que nós gostaríamos de incentivar, de ter esse momento como assim, ponto de partida, é que nós necessitamos que em mais lugares se construa, se estabeleça ambientes seguros, sadios, para tratar desse assunto. A gente não pode continuar negligenciando um assunto tão importante e que a sociedade maximiza de tal forma, simplesmente escondendo ele por baixo do tapete, fazendo de conta que ele não existe, né? Fazendo de conta assim, antes de você ser um cristão, você, por exemplo, pode ter tido vida sexual ativa, né? E aí, quando você é batizado, parece que a impressão que dá é que você se tornou um ser assexuado, né? Desligou um botão, que você não tem mais isso. Isso a gente sabe que não é verdade. Então, nós precisamos, com atenção, com zelo, com responsabilidade, estabelecer locais, grupos sadios para tratar dessas questões. Pode ser grupos que vão ser construídos entre vocês, jovens, mas que podem também contar com o apoio, com a supervisão, com a ajuda de pessoas mais experientes na vida, que contribuam para esse contexto. Então, pensem nisso, pensem nisso. Problemas na área sexual, às vezes a gente acha que o problema é o fim, é o que simplesmente está aparecendo. Mas muitas vezes a gente tem componentes que vão assim desencadear esses comportamentos, né? Às vezes são traumas, às vezes é abuso, às vezes é exposição precoce à pornografia, a iniciação precoce na vida sexual. Tudo isso, gente, causa marcas. A gente traz essas marcas na vida. Mesmo depois da gente se tornar cristão, essa bagagem nos acompanha. Então, às vezes, a gente está desencadeando um comportamento nessa área que ele tem a sua raiz em outros traumas, em outras situações que precisavam ser tratadas. Mas a gente, por não encontrar o ambiente possível ou necessário para fazer isso, a gente vai, assim, escondendo debaixo do tapete e seguindo em frente. Isso só está retardando assim, o momento em que você vai precisar lidar com isso. Você também não pode achar que traumas ou problemas nessa área vão sumir, desaparecer com o casamento, né? Porque às vezes a gente vê isso também acontecendo. Um casal de namorados tem problemas nessa área, mas eles nunca tentaram resolver, tratar isso, nem individualmente, nem conversando com alguém sobre isso, e acham que no casamento, por mágica, esses problemas vão sumir. A tendência é que não sumam, né? A tendência é que não sumam. Então, você precisa encontrar apoio e ajuda nesse sentido, né? Eu só queria fazer uma observação com respeito a esse apoio, né? Às vezes a gente cria uma fantasia, né, ou uma ideia na nossa cabeça de que a gente só vai conseguir receber apoio se for
do psicólogo, do médico, do especialista, né? E tem casos que sim, nós precisamos ser direcionados para especialista, mas a gente vai se surpreender quando a gente encontrar, né, pedir orar ao Senhor para pedir alguém que nos apoie, né, na igreja, na congregação. E eu mesma, eu já recebi muito apoio, né, em todas as áreas da minha vida, de irmãs que não são especialistas, né, mas que são, acima de tudo, redimidas pelo sangue de Jesus, que aprenderam a ser mulheres fiéis, idôneas, e que puderam orar comigo, e que puderam me orientar, e que tiveram paciência para ouvir as minhas questões, as minhas inquietações. E, de verdade, eu acredito que, além de criar esses espaços, né, de ajuda, eu acredito que nós podemos orar uns pelos outros para que Deus nos oriente, nos mostre, abra os nossos olhos para mostrar um irmão ou uma irmã próximo, querido, que possa se juntar a nós em oração, em súplica, em orientação e amor. E eu acredito, sim, que a igreja tem essas pessoas e a gente precisa nos deixar ser ajudados por ela, nos deixar ser orientados por essas pessoas também. Reconheça que, se é o seu caso, reconheça que você tem um problema, que você tem uma necessidade de tratar algo nessa área. Clame a Deus, busque a ajuda do Senhor para encontrar pessoas, porque você, com isso, você tira uma arma poderosa do inimigo das mãos dele, né? Eu tenho irmãos amados que me ajudam nessa área, e a gente está sempre conversando. Nós tiramos uma grande força do inimigo quando nós compartilhamos as nossas lutas uns com os outros. E a gente deixa irmãos, quase como anjos, ao nosso redor, orando por nós e sempre prontos a perguntar como é que a gente está e como é que eles podem nos ajudar. Nessa dinâmica, a gente entende que muito mais eficaz do que uma aula para 60, 80, 100 pessoas sobre o assunto, grupos menores, grupos bem estabelecidos, como eu falei, com responsabilidade, com humildade, buscando o apoio de pessoas que sabem como lidar com essas questões, eles têm um grau de eficiência muito maior do que aulas com um grande número de pessoas. Nas aulas, a gente conhece princípios valiosos, preceitos, ensinamentos, palavras, direcionamento, mas é na conversa, na vivência uns com os outros, que a gente aprende e começa a tratar das questões que são fundamentais na vida. E como a área sexual faz parte da nossa vida, a entender que tem uma grande chance disso nos ajudar a acontecer nessa área também. E até usar as aulas assim de maneira sábia, né? Usem as aulas com os olhos bem abertos, assim, procurando na aula. Poxa, tô vendo uma pessoa que está participando da aula, que legal, acho que ela se interessa por esse tema também. Eu acho, como eu sou próxima a essa pessoa, eu quero me aproximar dela para que ela possa me ajudar nisso também. Então, a gente entrou para a igreja muito novos ainda, mas a gente sempre aproveitou esses momentos e essas oportunidades para buscar pessoas que pudessem nos orientar com relação a todas as áreas de nossas vidas, né? Então, aproveitem essas aulas como um momento de sensibilização e um momento de enxergar, de olhar, prestar atenção, né? Quem poderia pescar mesmo aquela pessoa que poderia ajudar vocês em alguma área específica, alguma necessidade específica. Como falei para vocês, como falamos para vocês, nós não somos especialistas no assunto. Somos simplesmente pessoas que erraram na vida e que decidiram falar sobre um assunto que diz respeito à nossa natureza e o nosso viver, o nosso relacionamento, com a intenção de tratar, de resolver as questões, mas de alguma forma também ser útil para alguém que esteja ao nosso redor, tá bom? Então, nisso a gente se coloca à disposição de vocês para ajudá-los.
Agora eu sei que a gente tem a parte das perguntas, mas além das perguntas, se vocês quiserem nos contactar depois, dentro das nossas limitações, obviamente, a gente vai ficar feliz em ajudar de alguma forma. Tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Vocês são ótimos.